recolhemos as ofertas avulsas, você pode retornar ao Sermão do Monte comigo, Mateus capítulo 5. Crianças, vocês vão dividir a sua folhinha em duas partes apenas. Novamente, escrever, desenhar, termos um pequeno resumo do que será dito hoje. Mateus capítulo 5, nós vamos ler apenas os versos 33 a 37. Essa pequena porção do Sermão do Monte. Todos se encontraram? Mateus 5, 33. Okay. O Senhor Jesus disse assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Que Deus nos abençoe nessa breve devocional. Antigamente, um dos maiores elogios que podia ser feito a qualquer pessoa, não apenas a cristãos, era o seguinte: olha, essa pessoa, este homem, esta mulher, é uma pessoa de palavra. Não é verdade? Não sei se você é desse tempo. Não, aquele ali é uma pessoa de palavra. Isso era um grande elogio. Eu lembro muitas vezes o meu sogro falando isso. Não, fulano é crente. E por que ele sabia que fulano era crente? Não, porque ele tinha palavra. Esse aí é crente, chega no horário, né, cumpre o que diz. Então veja, para ele, e eu acho que ele está correto, o testemunho cristão não era visto tanto pelo fervor, ou pelo muito comparecimento à igreja, ou por qualquer coisa que essa pessoa esteja fazendo para a obra de Deus, mas pelo fato dela manter a sua palavra. Isso era um senso comum dos antigos, e se pensarmos, né, no contrário disso, isso depunha contra o testemunho cristão, quando a palavra não era cumprida, quando a pessoa descumpria suas promessas, quando quebrava os seus compromissos sem justificativa. Isso depunha contra o testemunho cristão. Isso era considerado algo grave, uma referência bastante negativa. No entanto, hoje isso parece tão antiquado, às vezes, tão distante, ou talvez tão esvaziado. Nós já não ficamos tão impressionados com promessas não cumpridas, ou até mesmo com pequenas mentirinhas, aquela coisa bem típica do carioca, né? Você liga para a pessoa: e aí, está chegando? Não, tô chegando. A pessoa nem saiu de casa, né? Estou estacionando aqui, tá tirando o carro da garagem ainda, né? Você marca 8, a pessoa chega 8h30 e não está nem aí, né? Oi, tudo bem? Não tem uma desculpa, não tem perdão, o pneu furou, estava engarrafado. Não, parece que a gente começou a aceitar essas coisas como algo da nossa cultura, como algo que não ofende, como algo que não depõe contra o nosso testemunho. No entanto, parece não ser essa a impressão de Jesus. À luz desse texto, me parece que para o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de alguém era algo bastante sério e que deveria ser levado em conta. E é sobre isso que esse pequeno trecho, então, nos fala nesta manhã. Mais uma vez, nós vemos esta dinâmica do sermão. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu agora digo a vocês. Pois bem, o que estava sendo dito, então? Lembrando que aquilo que estava sendo dito não necessariamente era um preceito da lei, ou era algo equivocado por si. Então, estava sendo dito: não adulterarás. Ok, é isso mesmo. Jesus está aqui se referindo à interpretação do preceito que era dada pelos fariseus
e pelos mestres da lei. Então, basicamente o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm ouvido o que os fariseus e mestres da lei têm entendido sobre tal coisa. É isso. A frase ficaria muito longa, né? Mas é isso que Jesus está nos passando aqui. Então veja, o que estava sendo dito aqui? Diz ele no versículo 33, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Bom, ok, dizemos amém a isso. Isso não é uma citação exata, precisa, de alguma parte da lei mosaica, mas parece ser um pequeno resumo de alguns preceitos da lei que dizem respeito aos juramentos, aos votos, à palavra empenhada, a começar do próprio terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Mas há muitas passagens do Antigo Testamento que parecem formar uma espécie de pano de fundo aqui para essa fala do Senhor Jesus. Como, por exemplo, lá em Levítico 19:12, não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Ou então em Números, outro livro da lei, Números 30, verso 2, quando um homem fizer um voto ao Senhor, um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Deuteronômio 23, faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Bom, o que todos esses versos e alguns outros nos mostram é a proibição do perjúrio, ou seja, fazer um voto, empenhar a sua palavra para depois quebrá-lo, não cumprir a sua promessa. E aí nós podemos pensar, será que Jesus então aqui está deixando de lado, esqueçam isso que a lei disse, porque afinal de contas ele disse, não jurem de forma alguma. Será que era isso que ele está dizendo? Teremos dificuldades se formos por essa linha de interpretação. Por quê? Embora o Antigo Testamento seja bastante rigoroso quanto ao cumprimento da sua palavra, ele não proíbe que nós façamos juramentos. O próprio Antigo Testamento não proíbe. Em Deuteronômio 10:20 diz assim: temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Ou seja, é um encorajamento para que você empenhe a sua palavra, dê a sua palavra e o faça em nome do Senhor, não tomando o nome dele em vão e, obviamente, cumprindo aquilo que você prometeu. Quando nós vamos ao Novo Testamento, nós ouvimos o apóstolo Paulo chegar, em muitas ocasiões, não vou ler aqui todas elas, mas convocar Deus como testemunha diante do que ele estava falando. Ora, isso lembra um juramento. Eu estou diante de Deus, estou convocando Deus para ser minha testemunha do que eu estou falando aqui. Várias vezes nós temos o apóstolo Paulo falando isso, o que equivale, portanto, a um juramento. Então nós temos duas perguntas a serem respondidas nesta manhã. Bom, o que estava então acontecendo na época de Jesus que o fez reprovar então esses juramentos, a ponto de dizer não jurem por coisa alguma? E uma pergunta decorrente dessa então, seria essa proibição de Jesus algo absoluto? Como é que nós interpretamos isso? E talvez uma terceira pergunta, Bom, o que isso tem a ver conosco hoje? Como é que isso repercute no nosso dia a dia? Então, para entender o que estava acontecendo na época de Jesus, nós vamos pedir ajuda aqui de um comentarista, o D.A. Carson, talvez o maior especialista vivo em Novo Testamento, que ele diz o seguinte: o código jurídico judeu, chamado Mishnah, contém um tratado inteiro dedicado à questão dos juramentos, incluindo uma análise detalhada de quando eles são compulsórios, ou seja, obrigatórios, ou quando não são. Se você está seguindo a minha linha de raciocínio, já viu que isso aqui tem algum problema, Então, uma análise detalhada de quando o juramento é obrigatório e quando não é. Por exemplo, um rabino diz que se alguém jurar por Jerusalém, não está obrigado por seu voto, mas se jurar na direção de Jerusalém, aí a coisa muda. Aí agora,
sério isso, né? Agora está obrigado. O que o Carson conclui? Que os juramentos acabam degenerando numa série de regras terríveis que informam quando é possível usar mentiras e falsidade impunemente e quando não é. Esses juramentos, tal qual o Mishnah regula, não incentivam mais a honestidade, mas enfraquecem a causa da verdade e promovem o engano. Jurar evasivamente passa a ser uma desculpa para mentir. Olha a que ponto chegou a situação. Então, o que nós temos aqui diante de nós? Mais uma vez, a permissividade dos fariseus, dos mestres da lei. Sim, não se deve jurar falsamente. No entanto, eles mesmos abriam uma série de exceções, uma série de janelinhas e portinhas, para que pudessem falar uma coisa e depois descumprir, sem pagar por isso, sair ilesos. Não, eu não jurei bem assim, não foi bem assim que eu falei, afinal de contas eu botei meu dedinho assim atrás, né? Então isso não vale mais, né? Não tem essa coisa, essa superstição, né? Mas como é que Jesus tratou dessa hipocrisia, dessa desonestidade, que é isso que temos claramente aqui? Então, crianças, chegou a vez de vocês aqui, né? Vou pedir para você desenhar e escrever uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, mas que vai ser fundamental para você entender o que eu estou falando hoje aqui, tá legal? Você vai escrever em cima da sua folha, né, na primeira parte: estamos sempre na presença de Deus. Estamos sempre na presença de Deus. Tá? Como é que você vai ilustrar isso? Você vai desenhar uma pessoinha, tá? E várias setas assim, uma apontando para cima, uma para o lado, uma para o outro lado e uma para baixo. Tá? E botar assim: Deus, 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 em cada uma dessas setinhas. Deus está ao redor dessa pessoa, Deus está em toda parte, está em cima, está embaixo, está na direita, está na esquerda. Para onde a pessoa olhe, na direção da seta, quem que ela tem que ver? Deus. Deus está presente. Isso vai ser importante para nós entendermos o ponto de Jesus aqui, tá ok? Bom, como é que Jesus trata dessa hipocrisia, dessa desonestidade? Ele começa afirmando no verso 34, mas eu digo, não jurem de forma alguma. Opa, Jesus aqui foi categórico, né? Não sobra muita margem de interpretação. Não, a pergunta sempre é, o que ele quis dizer com isso? Será que isso significa que não prestamos nenhum tipo de juramento? Vai que um dia você, ou alguém, né, conhecido seu, é presidente dos Estados Unidos, né, e tem que botar a mão na Bíblia, eu prometo, né, fazer tal coisa, tal. Não vou fazer isso porque eu sou crente. Jesus disse para eu não jurar de forma alguma. Ou então perante o tribunal brasileiro, embora não se cobre a fórmula de juramento, né, o juiz somente diga para você, você está obrigado a dizer a verdade, né? Então pronto, você já está obrigado a isso. Quando você diz sim, você já fez um juramento solene diante do magistrado. Significa isso? É isso que Jesus está dizendo? E alguns ao longo da história interpretaram assim, né? Os anabatistas, por exemplo, né, os quakers, ainda hoje, né, disse, não vou prestar juramento nenhum, nem sob tortura. Não é isso, porque Jesus disse para não prestar juramento nenhum. Não devemos ler as palavras de Jesus de forma assim tão literal. Esse é um erro. Até porque o próprio Jesus se manifestou sob juramento. Quando ele estava diante do Sinédrio, nós lembramos bem disso, né? O sumo sacerdote chega para Jesus e diz, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E como é que Jesus responde ao juramento solene? Tu mesmo o disseste. É isso. Está jurado, então está dito. Não é isso que você quer? Está dito. Eu sou o Filho de Deus. Lá Mateus relata esse episódio. Portanto, a ênfase de Jesus aqui, quando nos diz que não jurem de forma alguma, não é que nós devemos recusar o juramento perante a autoridade constituída. Não é isso que ele está falando. O que Jesus está dizendo é que nós não precisamos ficar recorrendo a juramentos para sermos ouvidos, para que alguém confie em nós. Não há essa necessidade, isso vai ficar claro no decorrer aqui do texto. Como Jesus explica, então, essa proibição aqui, essa não necessidade de recorrer
a juramentos e fórmulas juramentais para que você seja ouvido, né, e considerado. Ele diz o seguinte: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure por sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, né? E a pergunta é: o que quer dizer essas coisas? Jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela cabeça, isso era feito? Alguém fazia isso? Sim. Nós já vimos que no próprio Mishiná, segundo o exemplo aqui do Carson, havia esses juramentos por Jerusalém, na direção de Jerusalém, de costas para Jerusalém. Então, uma série de formulazinhas para que a pessoa não ficasse obrigada a cumprir aquilo que disse. Então, na verdade, o que Jesus está denunciando aqui diante dos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, mas denunciando da parte dos fariseus, é para que nós não usemos dessas fórmulas, dessas mentiras, dessas fórmulas desonestas, para nos desobrigarmos da nossa palavra. Jesus está dizendo: não invente um modo bonito de mentir. Não engane os outros com palavras bonitas, de jure por isso, jure pela minha mãe mortinha, né? Não invente essas coisas só para dar um certo respaldo à sua mentira, à sua desonestidade. É isso que ele estava dizendo. Mais tarde, nesse mesmo evangelho, no capítulo 23, Jesus vai ser mais incisivo. Agora ele vai falar olhando para os olhos desses homens que mentem. Ele diz assim: ai de vocês. Aqui ele está falando para os discípulos, né? Ensinando. Mas lá no capítulo 23 está falando para os que mentem. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado em seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então veja, muito semelhante a essas palavras que nós lemos em Mateus 5, e tanto aqui quanto lá em Mateus 23, o que Jesus está dizendo em resumo é o seguinte: fazer um juramento, empenhar a sua palavra, dizer eu vou fazer, eu prometo, não importa que referência você faça, pela catedral, pela aliança, pela minha rua, pela minha mãe, não importa o que você diga, toda palavra é dita na presença de Deus, e isso basta. Esse é o ponto que Jesus está desejando ressaltar aqui. Por isso que as crianças desenharam: nós estamos sempre na presença de Deus. Tudo que falamos é dito na presença de Deus. Ele é a testemunha em toda e qualquer circunstância. Portanto, jurar pelo céu, achando que pode descumprir o juramento, porque usou essa fórmula, né, ali maquiada, mentirosa, é uma tolice, é uma imbecilidade, é um pecado, é uma afronta. Porque Jesus diz: o trono de Deus está no céu, Deus está lá. Então vou jurar sobre a terra. Não importa, a terra é o estrado dos pés do Senhor, Ele está aqui também, tanto no céu quanto na terra. Jurar por Jerusalém, igualmente, uma tolice, achando que pode quebrar o voto. Por quê? Na época de Jesus, ali estava o templo de Deus, a casa de Deus. Ali se assenta a dinastia davídica, ali está a cidade que Deus escolheu. Deus está presente ali também. Então, descobri um caminho, vou jurar pela minha cabeça, porque afinal de contas a cabeça é minha, né? A ideia é essa mesma. Não, a cabeça sou eu que comando. Olha aqui, ela está aqui, em cima do meu pescoço. O que Jesus diz?
Isso é tolice, isso é pecado, isso é uma abominação do mesmo jeito. Sabe por quê? Por mais que a cabeça seja sua, esteja em cima do seu pescoço, quem tem o domínio sobre ela ainda é Deus, porque só Deus pode fazer os seus cabelos brancos ou pretos, ou laranja, ou marrom, ou verde, ou tirar o seu cabelo, ou dar muito cabelo, não importa, enrolar o seu cabelo, não importa, Deus é quem tem o comando dessas coisas todas. Ele está em todo lugar, Ele está no céu, Ele está na terra, em Jerusalém, está sobre a sua cabeça, e Ele está presente quando você fala, Ele está presente quando eu falo, Ele está nos ouvindo aqui e agora, mas Ele está sondando nossos corações e nossas mentes. Ele está presente em todo lugar. Portanto, empenhar a sua palavra usando de fórmulas e artifícios para depois quebrá-la é abominação, porque tudo que você diz, você o diz na presença de Deus, e isso deveria ser suficiente para que você cumpra o que prometeu, para que você empenhe a sua palavra e faça conforme a sua palavra. Então, como é que os discípulos de Jesus devem se portar neste mundo tão desleal, nesse mundo onde a palavra está esvaziada, neste mundo onde não mais reconhecemos o testemunho cristão como, olha, ele ou ela tem palavra? Crianças, vocês vão desenhar na segunda parte da folha aqueles sinaizinhos de like e dislike, né? Aqueles sinaizinhos que a gente põe no WhatsApp. Vocês vão desenhar o like e dislike, né? Do lado do positivo, do like, sim. Vai botar um sim assim, bem grandão. Mas no outro também, ó, não. Não, bote assim, sim e não. Verso 32, verso 37, 32, 37. O que Jesus nos diz? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Vamos desembrulhar melhor essa frase, o que é que ele quer dizer? Jesus está dizendo o seguinte para nós: que o teu sim signifique verdadeiramente sim. É sim mesmo, não é sim mais ou menos, não é o sim, não foi bem isso que eu disse, não é sim, mas também não é bem assim, não, é sim, ponto final, acabou. E o não também, você tem todo o direito de dizer não. Dizer não também é algo próprio, verdadeiro, virtuoso. Jesus diz o quê? Que o teu não signifique exatamente não. E não é bem assim, não foi isso que eu disse, não, mas tem uma rota de fuga aqui, tem uma maneira. Não, sim é sim, não é não. John Stott, comentando esse verso, ele diz o seguinte: o nosso sim e o nosso não, sem adornos, sem enfeites, deveria ser suficiente. E quando um monossílabo é suficiente, por que perder tempo e fôlego acrescentando algo mais? Verdade. Diga sim. Diga sim. Acabou. Você gastou muita energia? Diga não. Não. É um monossílabo. Precisa enfeitar? Precisa sim, vírgula? Não. Não. Para que gastar fôlego, tempo acrescentando algo mais? Aliás, segundo Jesus, o acréscimo não era apenas desnecessário, o acréscimo era maligno. Não é isso que ele diz aqui? O que passar disso vem do maligno. Isso é ainda mais grave, não é só que é mal, é maligno, mas que vem do maligno, vem daquele que é mal. Jesus aqui está personificando isso, está nos trazendo à nossa imaginação uma figura, e os irmãos sabem quem é essa figura. É o pai da mentira, é o pai do engano, aquele que sempre mentiu desde o Éden e continua mentindo, e sua principal estratégia é mentir, é enganar. Portanto, aqueles que falam sim, vírgula, não, mas, e arrumam um jeito de não cumprir a sua palavra, estão demonstrando a sua filiação não a Deus, mas a um outro pai. Estão falando em conformidade não à verdade, mas ao pai da mentira. Olha o quanto isso é grave, olha o quanto isso é abominável. Eu sempre lembro quando nós vamos lá para os Salmos, quando o salmista fala do homem ímpio, do homem iníquo. Sempre
a característica ressaltada desse ímpio é o modo como ele fala: mentiroso, enganoso, injurioso, difamador, vil. Chega a dizer que a sua fala é como manteiga, para suavemente deixar com que a mentira penetre em nosso coração. Então veja, todo acréscimo ao sim e ao não, com o intuito de nos desculpar para não cumprirmos a nossa palavra, isso é palavra do maligno, isso é engano, isso é mentira. Meus irmãos, como essas palavras de Jesus podem ser aplicadas a nós hoje? Esse princípio eterno. Primeiro, se nós afirmamos seguir aquele que é a verdade, e a verdade é sagrada para nós, a nossa fala deveria honrar a ambos, tanto a Cristo que é a verdade, quanto a verdade revelada por Cristo. Tudo que falamos, falamos na presença de Deus, e tudo que falamos será considerado por Deus no dia do juízo. Nós seremos julgados por aquilo que falamos, e isso me apavora e deveria também te apavorar. Portanto, meus irmãos, nossos votos de casamento, nosso pacto de membresia, juramentos feitos em formatura, ainda que hoje seja um dos eventos mais irreverentes que nós tenhamos, você presta um juramento ali. Palavras proferidas solenemente na presença de testemunhas, mas principalmente na presença de Deus. Então você, profissional, honre o seu juramento. Você, membro desta igreja, honre o seu pacto. Você, marido e mulher, honrem os seus votos. Mas se você ainda não se formou, não é membro daqui, ainda não é casado, você também não está livre disso, porque nas situações mais corriqueiras do mundo, você está empenhando a sua palavra. Se disse que vai fazer algo, empenhe-se por fazê-lo. Se disse que vai emprestar ou devolver, empreste e devolva, principalmente livros. Disse que vai pagar, pague. Diz que vai jogar bola com seu filho, bote o calção, a chuteira, desça e jogue. Eu lembro de uma história uma vez, não lembro quem contou, em que situação contou, mas a pessoa foi pagar livros numa livraria evangélica com um cheque. A pessoa disse: irmão, nós não aceitamos cheques. O irmão, mas como não? Isso aqui é a minha palavra, está aqui no cheque, que eu vou pagar. Ela baixou no balcão, botou uma caixa em cima do balcão e disse: está aqui um monte de gente que disse que tinha palavra. Tudo cheque sem fundo. Um monte de cheque sem fundo. Aqui, todos esses disseram a mesma coisa que o irmão, que iam ter palavra, que assinaram esse juramento solene, dizendo que iam pagar aquilo e não pagaram. Cheque sem fundo. Esse é o testemunho. Então eu pergunto a você: nós somos o povo da palavra e um povo de palavra? Será que nós temos sido reconhecidos como pessoas que cumprem o que dizem? Mais uma vez, irmãos, nós estamos na presença de Deus e um dia nós compareceremos diante dele para sermos julgados. E naquele dia, as duas palavras que vão importar também serão sim e não. O seu sim ou o seu não, diante da oferta da graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você aqui nesta vida disse sim a Cristo, se arrependendo dos seus pecados e recebendo a verdade de Deus, ou se você disse não e o rejeitou e abraçou a mentira da autonomia, a mentira da riqueza, a mentira de qualquer ídolo que agora norteia a sua vida. Só Cristo é verdade. E a obra salvadora de Jesus Cristo é fruto de uma palavra empenhada, de uma promessa solene de Deus, do Deus que não é homem para que minta, do Deus que lá no início diz que levantaria um descendente para esmagar a cabeça da serpente e para nos salvar. E ele veio de fato, e as suas palavras são todas fiéis e verdadeiras. Então, se você ainda não disse o seu sim, o sim mais fundamental da sua vida, que é o sim a Cristo,
Se você ainda não o confessou com os seus lábios, saiba que ele se faz presente hoje aqui e chama você para abandonar a mentira do seu ídolo e se render à verdade de Deus. Se você já disse sim a Cristo, continue sabendo e sendo encorajado pelo fato de que suas palavras são sempre fiéis e verdadeiras. O que Jesus prometeu, Ele irá cumprir. Se você já disse sim a Cristo, continue confiando na verdade, continue anunciando a verdade, continue falando a verdade, custe o que custar, em qualquer circunstância. Ainda que, como diga o Salmo 15, você saia prejudicado nisso. Mantenha a sua palavra, por temor a Deus, pelo testemunho do Evangelho, para honrar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela verdade da Tua palavra, por termos sido confrontados com esse texto hoje. Pedimos perdão, Senhor, se temos usado de artifícios e aquilo que hoje o mundo considera algo normal, como pequenas mentiras. Perdoa-nos, tem misericórdia de nós, Senhor. Que sejamos crentes da palavra e crentes de palavra. Que esse testemunho glorifique a Ti, Senhor. Que esse testemunho, de alguma forma, colabore para o avanço da verdade, para a proclamação da verdade neste mundo repleto de engano e mentiras, para a honra e glória do Teu nome. Amém.